Olá, boa tarde. São 12h e 11 minutos agora. Nós estamos aqui hoje, quinta-feira, em mais um bate-papo diário no canal do YouTube, no canal à esquerda. E vocês estão vendo hoje quem é o nosso convidado. Nosso convidado é uma pessoa ilustre, além de tudo, um grande amigo nosso, um grande jornalista, né? O Luiz Nassif, que, aliás, tem feito algumas análises muito polêmicas esses últimos dias, viu, Nassif? E é muito bom que você esteja aqui conosco hoje para esse bate-papo. Olha, Nassif e Lindy, ontem o nosso programa ele foi dominado pelo debate da notícia da Rede Globo de televisão de que o Bolsonaro teria as pessoas lá, os suspeitos presos de terem cometido o assassinato contra a Marielle, teriam ido no condomínio do ex-Bolsonaro, que é onde mora um deles, mas teriam procurado pela casa número 58, né? Isso foi uma confusão na madrugada. O Bolsonaro, de forma assim, desequilibrada, ameaçou a Rede Globo, enfim, fez um vídeo assim, completamente desequilibrado, não é? E, para nossa surpresa, ontem tudo mudou. Eu assisti o Jornal Nacional ontem, eu vi o esforço que eles tentaram fazer para dar reviravolta sem se desmoralizar, mas não conseguiram. Então, eu acho que a gente tem que discutir o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Lindbergh, vamos lá? Vamos lá, Vanessa. É isso, você já fez a pergunta ao Nassif. A gente quer entender, Nassif. Primeiro, prazer de estar contigo aqui. Prazer é meu, gente. Toda vez que o Nassif vem à audiência nossa, sobe, vai lá para as alturas. Eu acho que a Vanessa fez a pergunta. O que é que está acontecendo? Vamos fazer um xadrez dessa crise desde o início, Nassif. Vamos pegar. O ponto central é o seguinte: veio uma informação para a Globo antes, e a Globo está acostumado com o padrão Lava Jato, né, de receber o prato pronto e ninguém questionar, porque todo aquele período de Lava Jato. Ele recebe uma informação enviesada, mas é uma informação relevante que ela não soube apurar. A informação é que o porteiro, no dia em que o Queiroz, é outro Queiroz aí, mas não lembro o primeiro nome dele, que foi o motorista, o Elcio, que foi o motorista que levou o carro do Rony, que é o assassino da Marielle, até a Marielle. Então, o porteiro, ele anota na planilha o apartamento do Bolsonaro e diz que telefonou avisando e foi o Bolsonaro que atendeu. Então, essa é a informação que tinha. O que a Globo tinha que ter feito? Tinha que ter procurado o porteiro, tinha que ter procurado outros porteiros, tinha que ter analisado como que era o sistema de entrada no condomínio, mas ela pegou o prato feito e jogou. Daí, no dia seguinte, de manhã, o Carlos Bolsonaro vai até o sistema eletrônico e mostra que, na verdade, o porteiro ligou para o Rony. E a Globo aceita... E daí as fontes da Globo, daí eu peguei o Jornal Hoje lá ontem, e no Jornal Hoje a Globo numa posição defensiva, coloca lá um colunista para dizer que teve isenção na matéria do Jornal Nacional, porque a Globo mostrou que o Bolsonaro não poderia ter atendido porque estava em Brasília, na Câmara Federal. Fizeram tudo errado no jornalismo por não apurar. Então, o que você tem objetivamente? O primeiro ponto: o sistema do condomínio não é PABX. Não é. O sistema do condomínio eles deixaram de lado lá por conta de custo e tudo. Então, quando chega alguma visita, você liga ou para o celular ou para o telefone fixo da pessoa. No caso do Bolsonaro, segundo informações que eu recebi, que publiquei lá no meu blog, a ligação ia para o celular do Bolsonaro. Ou seja, era perfeitamente possível que ele, estando na Câmara Federal, ele atendesse a ligação do celular. O segundo ponto: não se discute que o porteiro anotou na planilha que a entrada do sujeito foi pedindo a casa do Bolsonaro. Se ele fez isso, você tem duas hipóteses. A primeira hipótese é que ele ia na casa do Bolsonaro, a reunião, ou seria na casa do Rony Lessa lá. Ou seja, as pessoas que chegavam para o condomínio eram as mesmas que frequentavam casa do Bolsonaro e casa do Rony Lessa. Porque, veja bem, aquela anotação foi feita antes do assassinato da Marielle Franco. Então, você não tinha nenhuma razão para o porteiro estar errando, estar manipulando. Daí, pessoas
eu recebi informações de pessoas que moram dentro do condomínio, dizendo o seguinte, que conversaram com os porteiros, depois que o Jornal Nacional deu a matéria errada, dizendo o seguinte, que os porteiros sustentam que a ligação foi para o Bolsonaro. Agora, de repente, vem o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e diz que o porteiro mentiu, mas também não bate com as informações. Se o porteiro mentiu, a troco de que o Ministério Público Estadual iria consultar o Supremo Tribunal Federal para continuar com as investigações? E a procuradora diz, como estávamos esperando autorização do Supremo para fazer auditoria, e só fizemos hoje, ou seja, depois que o caso estourou. Daí se descobre que a procuradora é bolsominion, tem fotos aí com camisa do Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, aparece abraçada com uma outra procuradora, com aquele deputado que celebrou a morte da Marielle. Ou seja, então, você tem uma baita de uma armação aí que... Agora, veja bem, nós estamos num momento crucial. Essa disputa agora, ela vai definir o futuro da política brasileira em relação ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro cometeu todas as impropriedades. Até agora, você tem essa questão das suspeitas, que desde o começo, da ligação dele com as milícias e com o grupo que matou a Marielle, você não sabe se ele deu ordem ou não, isso é uma outra discussão. Mas que ele tem ligação, ele e o filho, tem ligação estreita com o escritório do crime, com todos os suspeitos, tem. E você vê que o Carlos Bolsonaro, quando ele vai mostrar aquele vídeo que ele mostra as ligações, ele fala, então, ligou aqui para essa casa que eu nem sei quem é a pessoa. É evidente que sabe quem é a pessoa, não vai saber que o Rony Lessa era vizinho dele, né? Então, digamos o seguinte, o que vai acontecer? Se o Bolsonaro conseguir desmontar essa denúncia por incapacidade da Globo, ele sai fortalecido nesse episódio. Nós temos sinais na economia de recuperação pontual da economia. Vai acontecer porque acontece, uma hora acontece. Então não adianta dizer que a recuperação poderia ser muito melhor se não fosse o boicote do Paulo Guedes. Se não fosse o Paulo Guedes, não adianta. Se você sente um mínimo de recuperação da economia, você cria um clima favorável, não vamos estragar isso. Ou seja, essa reportagem da Globo, ela corre o risco de entronizar o Bolsonaro na próxima etapa. Por quê? Porque agora, com essa divulgação, você tem a Polícia Federal hoje, que o Sérgio Moro é um braço do Bolsonaro, o Augusto Aras é um braço do Bolsonaro. Então coloca o Ministério Público, a Procuradoria da República e coloca a Polícia Federal para intimidar as testemunhas. Então, se conseguir passar essa ideia do Bolsonaro vítima de armação aí, ele ganha uma força muito, muito grande, talvez irreversível. É um jogo pesado que, infelizmente, essa autossuficiência da Globo aí, de achar que uma manchete nacional resolve tudo, e ainda envolveram o Supremo nisso, ficou parecendo que estavam manipulando o Supremo, colocando o Supremo na própria reportagem. Agora, tudo vai ser decidido pelos fatos que vão chegar no Supremo. O Supremo hoje já percebeu a ameaça a Bolsonaro, agora tem que ter fatos concretos aí, nesse caso Marielle, nesse caso dessa denúncia, para o Supremo agir. Então nós entramos numa disputa jornalística aí, em que o principal instrumento, que foi o Jornal Nacional, piscou num primeiro momento. Vamos ver no segundo momento como é que fica. O Nassif, mas você então diz que a ligação na portaria é feita para celular ou telefone fixo? Isso. Não é um sistema de ligação interna? Não é interfone, não. Não é interfone? E no caso específico do Bolsonaro, como ele não fica o tempo todo lá no condomínio, ele fica em Brasília, a ligação é para o celular do Bolsonaro. Você acredita nisso? Que há essa possibilidade? Não, ele está dizendo que é, Vanessa. Eu estou dizendo que é. Não, pois mas eu estou perguntando, que eu quero ouvir você reafirmar de novo. Essa é a polêmica que se tem. Não, veja bem. Agora, Nassif, fale aí, porque é o seguinte, a UOL também já está divulgando que, em relação a essa perícia que diz que fizeram, engraçada, parece que um dia depois já uma perícia pronta e acabada. Não existe. É armação do Ministério Público bem, Estadual. Pois mas aí, essa mesma perícia que apareceu já está sendo contestada, porque parece que a perícia sequer houve no sentido de detectar se foram ou não excluídas ligações. E não vamos nos esquecer, antes do Ministério Público falar da perícia, quem falou? Carlos Bolsonaro.
ele Sim. que publicou, não é? Então, não fizeram ainda essa investigação se foi retirado ou não. Então, Não é? o que a polícia diz é que ele já tinha recolhido esse material que estava incólume, o material. Mas veja bem, o aparecimento aí dessas procuradoras, ou promotoras aí, fazendo campanha para o Bolsonaro, celebrando aí com o cara que comemorou a morte da Marielle, torna o caso muito complicado, né? Muito complicado. E reforça aquilo que a gente vem falando há tempos aí, que você tem um processo de tomada do poder pelo Bolsonaro. Eu fiz um xadrez outro dia mostrando as relações, as semelhanças entre ele e o Erdogan, da Turquia. Você tem alguns analistas ingênuos que falam, não, ele nunca tomou nenhuma atitude contra as instituições. Não tomou porque não tem condições agora. O que ele faz? Ele vai avançando, avançando, avançando. Quando ele encontra uma resistência, o caso do Celso de Mello, daí ele recua, mas não para de avançar. Onde ele não encontra resistência, ele vai avançando. Então ele já conseguiu. O Sérgio Moro hoje é um instrumento dele. O Sérgio Moro não tem vida própria. Permitiu que o presidente da República convocasse a Polícia Federal para investigar o que aconteceu aí com o porteiro. Isso aí em nenhum país democrático isso existe. O Sérgio Moro já pensou? Capanga dele. O Augusto Aras disse que negou ali o seguimento às denúncias do Ministério Público Estadual do Rio por não ter visto nenhuma evidência mais concreta. Alguém me mandou um WhatsApp aí e falou, parece o relatório do Coronel Job no caso aí aquele caso que teve lá da explosão dos terroristas lá naquele centro de eventos do Rio de Janeiro, né? Então, é um jogo muito complicado que, nesse momento, está se discutindo a etapa seguinte da tomada efetiva do poder pelo bolsonarismo. Não é coisa pequena, não. Infelizmente, nós temos um jornalismo amador que se acostumou aí a bater em quem não reagia, quando batia no PT e tudo, já partia do pressuposto que essa opinião pública que se quer questionar jamais o questionariam, né? Agora entra num campo em que você tem um presidente que exerce, de fato, até de forma espúria, o poder do Estado, daí os caras dão um cochilo desse aí, né? Vamos ver hoje que o Jornal Nacional, o que vai acontecer, né? Ô, Nassif, o fato é o seguinte, na minha avaliação, não tinha motivo para o porteiro inventar essa coisa. Não tem. Ele anotou lá o número da casa do Bolsonaro antes de tudo isso. Antes. Claro. Antes. É muito estranho. Aí, a partir de um depoimento de uma promotora, que a gente está vendo o caso... Tem foto dela aí, Lindbergh, para colocar? Tem, o John tem aí. John, coloca as fotos da promotora, Carmen. Você vai falando, ele vai colocando as fotos, É que, a partir disso, se divulga a versão, e a partir também daquela gravação do Carlos Bolsonaro, que eu acho que devia ser... Sinceramente, ele não podia estar manuseando aquele material. E esse é o ponto que a Vanessa falou. Eles podem ter retirado a gravação, né? Mas o fato a partir... Pode colocar, John, as imagens. O fato, Nassif, é que a partir daquilo eles começam a narrativa, uma ofensiva narrativa muito violenta, virando o jogo. E ameaçando a Globo com o negócio de concessão também, que deve ter calado fundo lá também. Hein? O que deve ter calado fundo lá também. Então, não, a ameaça de cassação da concessão da Globo aí, uma vez eu entrevistei o Felipe Gonzalez sobre as ofensivas da mídia também lá na Espanha. E ele falava, não tem nada mais poderoso que a caneta do presidente quando ele usa a caneta. E o Bolsonaro está mostrando, ele não tem escrúpulo nenhum. A democracia brasileira foi destruída pelas concessões que o Supremo fez aí a Lava Jato, ao impeachment, tudo. As instituições estão em frangalhos, a própria imprensa se desmoralizou nesse período, teve a independência a direita, que foi instrumentalizada pela imprensa durante um determinado momento, ganhou vida própria com os WhatsApps, aí, com as redes sociais. E agora você tem aí o Brasil próximo a uma ameaça concreta aí de ser tomado pelo fascismo. É um país... Olha, o subdesenvolvimento, que nem dizia o Nelson Rodrigues, é um trabalho de gerações, efetivamente. Né?
Tudo é culpa do Bolsonaro, todos os momentos que nós perdeu que sempre ocorre, as janelas de oportunidades, na abolição, você vê do modo claro aí o que acontece, é subdesenvolvimento institucional. Né? Você não tem instituições âncora. Né? Os partidos políticos foram destruídos, o Supremo não se transformou em instituição âncora, o Congresso, você vê, está tentando se refazer agora aí com trazer os selvagens um pouco para o mundo das instituições civilizadas, né? Mas essas âncoras não existem. Você pega a demagogia de ministros do Supremo aí, o Barroso. Barroso ontem teve um evento dos procuradores, ele faz um vídeo conclamando, estamos limpando o país. Está nítido que estão levando o país para o fascismo aí, mas insiste até o final porque ganha um espaço político, um espaço de influência e não quer abrir mão, né? Se é um país civilizado, o próprio sistema olha e fala, pô, esse cara é um oportunista, esse sujeito ele é esperto, esse sujeito não serve para ser ministro do Supremo. Você tem uma desmoralização na própria opinião pública bem informada que segura esse pessoal, né? Como estão segurando agora o Trump lá, né? Mas aqui no Brasil você não tem, né? Então você faz a demagogia, estamos contra a corrupção, tudo é permitido contra a corrupção e permite o aparecimento de uma corrupção muito mais ampla e muito mais entronizada, porque não respeitando instituições, né? Muito mais ligada a milícias. Rapaz, o desenvolvimento é um desafio danado, né? Agora, Nassif Lindbergh, o que ontem eu fiquei assim estarrecida em ver essa possibilidade. Esse foi praticamente um desmentido, um meia-culpa da Rede Globo. Eu vi o esforço que eles fizeram para tentar dizer que não foram para cima do presidente, enfim, mas aquilo lá foi um recuo assim, vergonhoso da Rede Globo. Então, Nassif, eu acho que nós não estamos diante de um caso qualquer. É um fato que pode fortalecer muito o Bolsonaro, mas pode também, dependendo do rumo que tome, pode enfraquecê-lo muito, né? E eu acho que, de nossa parte, o que a gente tem que fazer, sem expressar qualquer juízo de valor, diferente deles. Porque ontem, Nassif, você viu que foi tudo assim conectado. Ministério Público, lá do Rio de Janeiro, estadual, o Procurador-Geral da República, o Sérgio Moro, o presidente, e aí já sai nos maiores jornais, telejornais do Brasil, dizendo que o porteiro mentiu, eles não podem agir assim. O porteiro mentiu e pronto, decretado. Aí a gente vê hoje que não é bem assim, os fatos não são bem assim. A própria perícia que eles dizem ter não é bem uma perícia, porque tem um monte de lacuna. Agora, tem o caderno que vocês estão falando, tem o caderno. Agora, cá para nós, quando a gente vê o amadorismo do Jornal Nacional, é inacreditável. Primeiro amadorismo, ter jogado todas as informações antes de conferir e de pegar o depoimento do porteiro, que era central, ou dos demais porteiros. E o segundo, o recuo que ele faz ontem lá, aceitando passivamente as explicações, o jogo das promotoras ou procuradoras, sem analisar a motivação política e sem nada. Sabe? E todas essas questões centrais aí, a troco de que o sujeito ia colocar essa explicação básica, por que o sujeito colocou a casa do Bolsonaro naquela planilha? Ué, isso aqui é uma evidência muito forte, ué. Por que não colocou a casa 59, a 61, a 95, mas colocou a 58? É evidente que tem afinidades aí que teriam que ser investigadas, né? Mas não adianta, esse jornalismo de release, de força-tarefa, é uma desmoralização para o país, né? Para eles aí. Mas no momento em que essa reportagem é um ponto central para discutir os próximos passos da democracia brasileira. Né? O mundo velho, Deus me livre, rapaz. Ô, Nassif, de que forma tudo isso pode interferir no dia 7? No dia 7, o Supremo volta a julgar aquele caso da prisão em segunda instância, que interfere concretamente na situação do presidente Lula. Você acha que tem alguma relação? Não, pode ter, mas acho que não. Se você for pegar, vamos pegar aqui as manifestações de Bolsonaro aí. Ontem, em relação ao Toffoli, cercando o Toffoli, hoje na Globo, acho que em Brasília, uma coisa assim, é meia dúzia de gatos pingados que fazem carnaval. Isso foi muito utilizado na época do impeachment. Você lembra, cada grosseria que esse pessoal falava, cada esculacho que fazia, um grupo pequeno, os jornais davam uma baita repercussão, como se tivesse... Isso ia insuflando o restante da multidão. Né?
Agora, nós temos aí duas estruturas de comunicação muito fortes. Uma do Bolsonaro, aí, com os seus WhatsApps e tudo aí. A outra da Globo com suas afiliadas. Então, resta saber como que a Globo vai se comportar aí, sabe? Hoje eu conversei com um belíssimo repórter aí, investigativo, depois que estoura o pepino, que aparece a matéria do Jornal Nacional e o recuo da Globo, ele falou que as fontes entraram na defensiva, ele está com dificuldade com as fontes. Então, esse mau jornalismo, a arrogância é um professor ruim, sabe? A mesma coisa que fizeram com a JBS lá, pô, você tem um escândalo que tem o sujeito saindo de uma reunião com 500 mil reais numa sacola, eles não conseguem transformar isso numa reportagem consistente. Mataram a denúncia, né? Agora, a mesma coisa. Vamos ver, tem um conjunto de elementos que surgiram, não da Globo, mas surgiram nas redes sociais, de informações. Vamos ver se eles sabem trabalhar corretamente hoje aí para salvar essa matéria, né? Eles quem você se refere é jornalista. Eu acho que nessa hora, viu, Nassif, pessoas como você têm um papel fundamental, porque você também é um jornalista investigativo, Sim. talvez talvez não, dos mais experientes que nós temos no Brasil. E já há elementos que indicam que isso tem que ser passado a limpo. Isso tem que ser passado a limpo sem, eu repito, nós não estamos aqui dizendo que, de fato, foi a casa do Bolsonaro a procurada, mas também nós não podemos aceitar que digam o contrário. Porque há duas comprovações, né? E uma delas sendo questionadas, porque eu não vi ninguém, não sei vocês, questionarem até agora a veracidade daquilo que foi anotado. Na época, que, como disse o Lindbergh, a Marielle não estava morta, não havia polêmica nenhuma, né, Lindbergh? Ninguém, não havia nenhuma suspeita da ligação entre o Rony Lessa, a família do Bolsonaro, não tinha nada. Então, por que o porteiro ia fazer aquilo? Naquilo não teve adulteração, não teve nada, não é? Então, não pode ser assim. Acho que a gente precisa muito de uma investigação profunda. Para mim, está claro, eles estão armando para livrar a cara do Bolsonaro. Estão armando. E a Rede Globo, lamentavelmente, arregou com medo das ameaças do Bolsonaro. Vamos ver hoje como vai se comportar, porque também ela fica numa posição... Esse recuo dela é terrível para ela, né? É terrível para ela, porque pela primeira vez vai mostrar que o superpoder dela perto do poder do Estado não é nada, né? Não é nada. Então, ela que derrubou o Collor, derrubou a Dilma, colocou o Lula na cadeia, colocou o Garotinho, um fato que está passando em branco aí, essa perseguição ao casal Garotinho é um dos maiores abusos contra direitos fundamentais que eu vi até agora. Concordo. Ele tem essa disputa com o Sveiter, tudo, mas quem condena, põe o Garotinho na prisão é a Globo com sua pressão, né? Então, se ela perder essa batalha para o Bolsonaro, é uma desmoralização do poder dela. Vai virar um prato feito para os inimigos, né? Então, vamos esperar hoje à noite para ver como que vai ser o contra-ataque dela. Se não tiver o contra-ataque, significa que a ameaça do Bolsonaro deu certo. E o Bolsonaro, ele é meio tosco aí, mas essas explosões dele, a explosão dele de madrugada, em cima de uma falha de cobertura, uma falha de enfoque da Globo lá, aquilo lá fortalece profundamente ele, porque aquilo era uma maluquice dele falando aquele negócio todo. Quando a Globo recua, eu falo, não, é a indignação de um homem justo. Então, isso aí o Supremo, que estava já com o pé atrás com ele, de repente fala, não podemos embarcar nessa. Então, você vai tendo reflexos. Então, vamos ver hoje a Globo. Agora é o seguinte, não adianta a gente levantar, se não tiver o trombone da Globo, não acontece. O papel que a gente tem como jornalista é levantar os fatos, tentar colocar uma lógica, trazer novas informações e torcer para que o Jornal Nacional tenha um senso de jornalismo, aí não recue, né? Mas vai depender do Jornal Nacional hoje à noite, saber os desdobramentos disso aí. Olha, eu acho que o recuo da Globo, viu, Nassif? O Bolsonaro ali ameaçou com cassação de concessão, mas esse pessoal tem medo, inclusive, da integridade física. Você sabe que quando essas famílias ricas, assim, esses caras têm medo. E eles têm medo, na verdade, do Brasil virar uma ditadura, e haver fechamento de regime. E eles têm um medo, eu senti que aquela ofensiva do Bolsonaro pode ter esse impacto também pessoal neles, na família deles.
né? Agora, naquela explosão do Bolsonaro, teve uma hora que ele falou: querem prender meu filho. Aqui é um depoimento confuso do Carlos Bolsonaro, do Carluxo. O Carluxo disse primeiro que estava na Câmara de Vereadores, né? É a primeira versão dele no dia. Depois ele é obrigado, ele disse que tem uma chegada de um Uber, obrigado a admitir que ele estava no condomínio, né? Então, na verdade, eu sinceramente, Nassif, eu sempre suspeitei que tinha envolvimento da família Bolsonaro, pela ligação histórica com as milícias. Aquele Adriano da Nóbrega, que é chefe do escritório do crime, a gente já viu. A mãe dele e a mulher dele estavam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Tem uma relação entre todos que passa pelo Queiroz. Aquilo começou como base política. Você sabe, se eu puder mostrar uma imagem aqui... Se eu puder mostrar uma imagem aqui... Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto você acha aí... Eu achei, não sei... Tá. Eu posso usar esse share aqui, que tá aqui, não? Não, acho que não aparece. Acho que não aparece, não. Não, o John não vai poder responder, só por mensagem. Mas você tem como, se tiver no telefone ou mandar por e-mail, um WhatsApp, uma mensagem com a imagem, ele chegar aí, ele põe. Eu vou passar para o Lindbergh, então? Que daí mas você está usando o celular, Lindbergh? Tô. Aí eu saio um pouco e mando pro John. Bom, te mandei aí. Eu te mandei aí. Eu tenho um mapa grande mostrando as ligações dos Bolsonaros com todas as milícias lá que eu levantei através dos jornais. E tem um menor mostrando especificamente as ligações daquelas pessoas que estão diretamente implicadas, no caso Marielle, com a família Bolsonaro, né? É um conjunto de evidências que o Sérgio Moro não vai perceber, porque o Sérgio Moro ele é muito ingênuo, ele não é desconfiado, ele não tira conclusões taxativas de indícios. É uma vergonha, rapaz, você ter os heróis que criaram nesse país aí. Mas quando você olha aqui, só para pegar, deixa eu pegar aqui essa mais... Você vê o seguinte, capitão, você tem o escritório da morte aí. O capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é o chefe do escritório da morte. Escritório do crime. Escritório do crime, aliás. Ele tem a mulher e a esposa empregadas pelo Flávio Bolsonaro. O Rony Lessa, que é diretamente acusado do crime. Ele é morador do mesmo condomínio do Bolsonaro e provavelmente recebia as mesmas visitas do Bolsonaro. O Elcio Queiroz é o tal que visitou o Rony entrando na casa de Bolsonaro. Você vai dizer que o filho mais novo do Bolsonaro namorou a filha do Rony Lessa. Pois é. E o Carlos ontem falando, não, aqui entrou... Ele foi em outra casa de uma pessoa que eu não sei quem é. Evidente. Então não tem jeito, né? Mas é que tem um negócio, é nítido, é explícito. Nós não estamos falando de indícios veementes de ligação da família do presidente da República com organizações criminosas, né? Então, fechar os olhos para isso significa entregar o país a esse pessoal. Não adianta. Você pega os valentes aí, que, nossa, cadê o Fachin, Barroso, aqueles valentes que... Dallagnol, aqueles valentes que batiam em quem não se defendia, né? Como é que vão deixar... Não vão se pronunciar. E não vão se pronunciar, porque o jogo deles não é o interesse nacional, não é... É cada um ver qual é o espaço que eu consigo dentro desse jogo. E daí entra o mercado também, que é de uma ilusão fantástica, né? O mercado... Se pega o Erdogan na Turquia, a mesma coisa. Fez um governo supostamente liberal na economia, conquista mercado. Daí faz um discurso moralista, conquista os religiosos. E vai ganhando popularidade pelas eleições. Daí consegue fazer um plebiscito, ganha o plebiscito, no momento seguinte afasta 170 mil funcionários, prende 25 mil. E veja bem, quando você vê o desapreço que os Bolsonaro têm pela vida, o desapreço que tem pela vida, imagina o que seria uma ditadura Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, quando você olha, o que tem? Oportunismo de um lado, medo de outro. Então tem que ver, agora é o seguinte, esses que estão com medo, esses oportunistas, eles têm que acordar que lá na frente, se não impedir essa escalada, vão dançar. Não adianta, o ditador não tem interlocução.
Não tem interlocução. Se permitir esse fortalecimento dele agora, como permitiram lá atrás, quando ele cometeu inúmeros crimes aí contra o decoro parlamentar e deixaram ele continuar. Quando ele cospe na estátua do deputado, do Rubens Paiva lá, pô, a democracia, um dos pilares da democracia é o seguinte: quem ameaça a democracia não pode prosperar dentro de um ambiente democrático. Claro. Então deixaram lá atrás. Se deixar agora de novo, o próximo tempo vai ser pior ainda, hein? Vai ser pior ainda, que você vai ter uma consolidação dele, ele está ampliando, ele é resiliente. Até escrevi outro dia essa história de que foram as redes, foi o WhatsApp que elegeu, os fake news que elegeu ele, bateu em solo fértil. Não é em solo fértil, em solo fétido. Porque esse clima anti-civilização, anti-ciência, anti-minorias e tudo, ele está entranhado na alma de parcela da população brasileira. E essa parcela se fanatizou pelo Bolsonaro antes mesmo da facada. Então, se permitir esse fortalecimento dele, mostrar, olha, ele é vítima, efetivamente, que nem ele falou de madrugada, é vítima de uma perseguição de quem é contra o Brasil, rapaz, ninguém segura, viu? Ninguém segura. É um momento, eu vou te falar, para mim é um momento mais crucial de todo o processo. Você acha que é um momento decisivo, né? Eu acho que é. Porque ele, de fato, está avançando por dentro das instituições, né? Nomeou Aras no Ministério Público, né? Que é uma coisa importante. O Moro está a serviço, a Polícia Federal está instrumentalizada por ele. Você tem reações minoritárias, reações que vão ser cada vez mais tênues em cada uma das corporações. O pessoal vê o abuso e fala, pô, não vou entrar nessa. São 4 anos aqui com Aras, 4 anos com o Moro ali, não vou entrar nessa. Eu estou recebendo a visita aqui do Marcelo Auler. Meu amigo Marcelo Auler. Grande repórter. Na ABI aqui, o Marcelo entrou na ABI, na nova direção. Mudaram a cara da ABI. A ABI volta a ser aquele espaço que era na época de Barbosa Lima Sobrinho. Cumprimento o Marcelo Auler por mim. Assim. Ele tem escrito sobre esses abusos. Abraça aí também. Marcelo, vem cá um pouquinho, que mostra essa barba. Não arruma o cabelo, não. Mostra como é que você fica aqui. Quem é esse cara? Quem é que tá aí? Ô, Marcelo! Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo, que eu estou com um fone de ouvido aqui. Ele quer ouvir, eu com fone de ouvido. O Lindbergh é Vanessa. Diz que eu estou chegando de Curitiba. Então, mas quando você olha, digamos, as manipulações que ocorreram em Curitiba, na Polícia Federal, contra as pessoas que se pronunciavam de maneira profissional, e não adianta, você tendo o poder da caneta do Sérgio Moro ele não quer independência, ele quer os objetivos dele, aí, que são objetivos fascistas, claramente, né? Então, é um jogo complicado, é um jogo complicado, né? Agora, a gente percebe, viu, que desde o início o Bolsonaro está acuado, completamente acuado, e trabalhando com essa tese, a teoria dele do planeta plano, né, e a teoria da conspiração. Eu acho que ontem eu repito, o que aconteceu ontem, que é isso que você está dizendo, pode ser um fator importante para ele, mas pode ser um fator, assim, terrível, né? Terrível, sim. Dependendo da continuidade das investigações, do que de fato acontecer. Mas, o Nassif, veja, ele foi muito duro desde a primeira hora com o Witzel, o governador do Rio de Janeiro. Enquanto acontecia isso, lá na Câmara acontecia um outro fato. Estava aquele imagina ele, como é o nome dele, aquele deputado lá que era ator, o Frota, estava o Alexandre Frota, falando das fake news do Bolsonaro. Veja, eu acho ótimo isso, porque o Frota foi um dos que mais, lembra, Lindbergh, no período do impeachment da Dilma, era um dos que mais propalava os fake news. Então, ele conhece tudo, absolutamente tudo. E ele estava detonando o Bolsonaro ontem. Ele falou assim, ele mostrou assim o modus operandi de forma muito clara mesmo, não é? E o Frota está do lado de quem agora? O Frota está do lado do governador de São Paulo, não é? Sim. Então, a ameaça contra a qual ele luta é a ameaça que vem do lado dele, do lado de que ajudou a elegê-lo presidente da República. Ele é um jeito deletério mesmo, é um jeito que não tem lealdades, é um jeito desconfiado da própria sombra. Os filhos você vê o comportamento dos filhos aí mexendo contra os próprios aliados, né? Então, eu sempre brinco que Deus deu um castigo e um prêmio para o brasileiro, né?
O castigo é o seguinte: vocês erraram muito, então vou dar o Bolsonaro como castigo. Ai, meu Deus. E a esperança é o seguinte: mas eu quero dar uma chance para vocês, então eu vou dar o Bolsonaro, porque se viesse um candidato a ditador competente, nós estávamos d'água, né? Agora, tem que ver o seguinte: o antipetismo, o antilulismo, o anti-esquerdismo e a antimodernidade está profundamente entranhado aqui em parte da opinião pública, em parte dos poderes. Essa que é a questão. Ainda, né? E ele representa esse escopo, mais do que Dória, mais do que o Witzel, né? Então, por isso que é uma guerra mundial que nós estamos passando efetivamente, sabe? É uma guerra mundial entre dois poderes absolutos, dois poderes que esfrangalharam a democracia brasileira, que é Globo e esse bolsonarismo, né? E a Globo agora começando a acordar, eu não sei até que ponto vai ter a coragem aí. Tem esse risco físico que o Lindeberg apontou, Agora, a única vantagem que a gente vê aí é o seguinte: a Globo, ela tem certeza que não tem pacto com o Bolsonaro. O Bolsonaro, se tiver chance, ele caça a Globo. Então, isso aí pode dar um beco sem saída em que a Globo assuma coragem, com coragem essa... Lindbergh, deixa eu dar mais uma palavrinha, eu estou falando demais aqui, mas eu quero fazer uma pergunta, porque ontem nós citamos você aqui no nosso bate-papo, viu, Nassif? Citamos as suas avaliações anteriores, desde a posse do Bolsonaro. O fato é que a política econômica dele, que é o único fator que unifica todos eles, né, da direita, as elites, a burguesia, todos eles, o capital financeiro, essa pauta, quem toca é o Guedes com o Congresso Nacional. Sim. E ele não está nem aí, ele não quer nem assumir para ele, não quer, porque ele sabe que é uma pauta negativa, né? Então ele não quer, deixa lá os caras tocam. E isso é o que mantém no poder. Só que tem outras questões que ele está se indispondo, e não são questões pequenas, por exemplo, essa questão ambiental é muito forte. Muito. Ele é muito forte, não dialoga com o presente do Brasil, dialoga com o nosso futuro, e ele é um idiota. Agora, recentemente, ele disse que ele mesmo mudou lá a política, ele instigou as queimadas para mudar a política na Amazônia, né? A forma de tratar com a Amazônia. Então, isso aí indispõe ele com setores importantes, né? Essa misoginia, essa perseguição, esse amor pelas armas, pela matança, pelo punitivismo, né? Isso afasta ele de uma parcela importante daqueles que o apoiaram. Sim. Mas há um outro fator que é onde eu quero chegar, que você dizia logo no início que o Bolsonaro, claro, é o sonho de consumo, e ele continua dizendo isso, e os filhos dele continuam repetindo. O sonho de consumo deles era governar sob uma ditadura. Isso Sim. Todo mundo sabe, né? Mas a gente chegou e você dizia o seguinte, que essa hipótese poderia até aparecer por conta de que ele tinha muito apoio nas camadas mais inferiores das Forças Armadas, da polícia, da milícia. Mas e agora com essa reforma, dos militares, da aposentadoria, da previdência dos militares? Você viu o que está acontecendo? Isso é um fato relevante. Então fale aí sobre isso. É um fato relevante. Não dá para... Veja bem, você tem uma opinião pública que segue o Bolsonaro que é extremamente crédula em relação a tudo que o Bolsonaro fala. O pessoal que apoiou a reforma da Previdência achando que ia salvar o Brasil e o mundo aí. Acredito que se acabar com o direito trabalhista, o país volta a crescer. Então, o nível de credulidade... Veja bem, você teve uma desmoralização total do pensamento técnico. Total. Outro dia eu entrei num grupo, aí besteira minha, eu entrei num grupo de WhatsApp de 50 anos de tiro de guerra. Eu gosto de lembrar o meu tempo lá de tiro de guerra. Até estava uma conversa boa, lembrando as histórias, daí entram os bolsomínios. E daí não adianta. Eu não sou de dar carteiraço, nem daria efetivamente, mas não adianta, porque você iguala naquela parte mais simples da opinião, é branco ou é preto. Então, você tem, digamos, essa sensibilidade para uma parte relevante da opinião, relevante que eu digo, 1/3, talvez mais aí, acha que meio ambiente é conversa de esquerdista, acha que pauta de minorias aí é conversa de esquerdista. Você tem o fator Olavo de Carvalho, ele captou perfeitamente o pensamento da ultradireita americana e trouxe para cá. Nem digo que é original dele. Ontem eu estava vendo um documentário filme aí no Netflix aí sobre essa ultradireita americana de uns 10, 15 anos atrás. O modelo é o mesmo. Ou seja, a civilização não trouxe bem-estar para a gente. Esse conhecimento científico é uma maneira que tem esses caras aí de querer
mostrar que tem informação para se prevalecer sobre a gente. Então, agora, o grande desafio das Forças Armadas é que você tem um alto comando bastante profissional. Agora, a hora que vier o embate, tem as polícias militares, essas chacinas que estão ocorrendo em todo lado aí. E viu aqui em Manaus, gente, que loucura, 17. Maluquice. Não, e dizer que foi em legítima defesa, aí não tem um tiro, nem. Então, digamos, até que você tem esse negócio da lei do armamento aí, de poder registrar, você tem 1 milhão de pessoas aí registradas hoje com armamento. Quais são os setores organizados que se prevalecem disso? Milícias, ruralistas, clubes de tiro. Isso nós estamos alertando há meses isso. A caminhada passa por aí. Das Forças Armadas, você fala, as Forças Armadas vão permitir o monopólio do armamento para outros setores da sociedade? De repente, se tem aí a base das Forças Armadas cooptadas por ele, por isso que é uma questão de tempo. Nós estamos lutando, correndo contra o tempo. Quanto mais tempo demorar, mais ele se fortalece, mais o sentimento da terraplanista aí e de você questionar hierarquias se aprofunda. O Ministério Público é tipicamente um negócio desse hoje. As Forças Armadas hoje, você tem tenente, capitão aí, os caras começam a questionar. A Polícia Militar, pega aqui São Paulo, que tem a corregedoria e tudo, a violência de sargentos, tenentes, é explícita ainda. E quando você pega ainda o Supremo acenando com desrespeito a direitos fundamentais, é o papel deletério de caras que nem Barroso, Fachin e Fux e tudo. Quando você vê um excludente de licitude dando... Então, todo esse clima, ele caminha para uma selvageria institucionalizada que tem um representante formal, oficial e legítimo dessas maluquices que é o Bolsonaro. Então, é o seguinte, se você não resolver agora, e depois tem uma recuperação cíclica da economia, que não vai ser grande coisa, mas vai trazer aquela ideia, poxa, agora que está começando a sair fogo, não vamos perder tudo isso. É por isso que é um momento crucial mesmo, é complicado, complicado. Ô, Nassif, eu sempre tenho dito que talvez o Rio de Janeiro seja um experimento mais avançado desse golpe que acontece no Brasil. Sim. Esse atentado à democracia. Você sabe que a coisa da milícia aqui, eu acho que está havendo uma mudança de patamar. Porque antigamente a milícia existia e era exploração da venda do gás, do gatonete. Só que agora, claramente, eles estão ficando... acaba sendo uma ocupação política, territorial e armada. Isso. A identificação, a política de segurança aqui do Vítor barra Bolsonaro, acho que Bolsonaro só não fala mais disso abertamente por causa do Queiroz. Mas aqui no Rio, o que eles estão fazendo é trocando o tráfico pela milícia e ajudado pela polícia. São várias operações que estão acontecendo que os milicianos entram com a polícia por trás. Isso é um problema para a questão democrática imensa. Imenso. Tem áreas, nós vamos disputar a eleição no próximo ano, tem áreas que nós não vamos entrar, que vamos ser proibidos de dialogar com o povo. Né? Eu queria, questionando isso, perguntar se muita gente fala que Bolsonaro pode tentar fechar o regime. Se ele optar por fazer isso, o que seria esse fechamento do regime? Não precisa fechar Congresso, né? O que seria uma escalada autoritária, um passo à frente do Bolsonaro? Veja bem, hoje o que ele faz tudo que tem, ele acha que tem esquerda, qualquer sinal de modernidade é esquerda, ele exclui as pessoas de políticas públicas, acaba com conselhos, acaba com fiscalização ambiental, e quando a gente pega o liberalismo do Bolsonaro, o liberalismo dele porque, veja bem, a economia formal, ela pode amarrar um pouco iniciativas privadas, mas ela impede a entrada na economia formal das organizações criminosas. Então, quando ele fala em desregular tudo, é para abrir as organizações criminosas. Mas com ele tendo plenos poderes, as prisões políticas vão voltar, efetivamente. A censura na imprensa vai intimidar, porque a intimidação dele pode se dar via... Hoje já tem a questão financeira e econômica, pode ser via censura, mas pode ser esse ponto que você anotou, de milícias aí que podem tentar contra a vida de pessoas. Nós estamos falando de um Erdogan, Turquia, aquela loucura que virou Turquia, com pessoas que têm ligações com organizações que matam, entendeu? Então, é o risco de deixar... É como se você pegasse 64, pegasse 70,
pegasse os porões e o Silvio Frota ganhasse o poder em cima do Geisel. Embora o Geisel também utilizasse os porões aí para matar dissidentes, você imagina o que seria o Silvio Frota. É a entrada do Silvio Frota no poder. Então, o respeito à vida e tudo, é um risco muito grande, né? O pessoal... Agora, essa marcha da insensatez, você percebe como que o país caminha para o buraco. Você sempre fica na esperança, eu estou com esperança ainda que vai ser dado um fecho nisso aí. Estou com esperança que o Supremo acorde tudo, né? Mas o caráter do homem público brasileiro é muito fluido, muito, muito. Você pega, o Gessé traz um negócio bem interessante quando ele pega todas essas avaliações depreciativas sobre o brasileiro e fala, não, os caras estão falando daquilo que eles conhecem, que é chamada elite brasileira. É aqui que você tem compadrio, que você tem redes de relacionamento, que você tem interesse, que você pula de um barco para o outro. Então, esse é o ponto complicado aí, né? O ponto complicado até que ponto que esses homens públicos vão se dar conta de que você pode ter um Erdogan mais sanguinário ainda tomando conta do Brasil, né? Não é bolinho, não. Nassif, a gente está vendo o levante da América Latina. A gente viu o que aconteceu no Equador, o que aconteceu no Chile. Eu estive acompanhando as eleições da Argentina agora no domingo. E na Argentina, o que está acontecendo na América Latina é que o neoliberalismo aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza. A pobreza na Argentina, mais de 35% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza. E isso foi explosivo, né? Eu queria que você analisasse isso aqui no Brasil. Você falou em recuperação econômica, mas veja bem, eu sou muito descrente nisso. Para recuperar a demanda sem aquecer a demanda é muito difícil. Eu falei Nós estamos no menor nível de investimento dos últimos 50 anos. Sim. Petrobras não investe, Eletrobras não investe. Aí você tem a emenda constitucional 95. É uma política de austeridade suicida. Você não tem gastos do governo. Sim. E consumo das famílias, que hoje representa, pelo lado da demanda, mais de 60% do PIB, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência vão agravar essa depressão pelo lado do consumo. Então, a minha avaliação, o problema do Bolsonaro vai ser a economia. Vamos pegar por parte. Vai lá. Não, a política econômica dele é ruinosa. O que eu estou dizendo é o seguinte, você vai ter períodos de pequenos desafogos, que são umas recuperações cíclicas de voo de galinha, mas que vão ser potencializados pela mídia. Você pega o jornalismo econômico hoje, você já tem um conjunto de sinais, e eles começam a fazer um discurso mais otimista. Para tentar... A água está batendo no nariz lá, para tentar, de alguma maneira, criar esse otimismo no meio empresarial. Então, você tem esse fato. Outra coisa, eu não sou otimista com o que está acontecendo na América Latina. Eu escrevi outro dia, essas manifestações não são contra o neoliberalismo, é contra o poder. Outro dia eu vi um cartaz numa manifestação do Chile, não somos esquerda nem direita, somos abaixo, os de baixo. Então é o seguinte, você tem hoje aquele caldo de cultura que deu o nazismo e o fascismo lá atrás. O pessoal perdido lá, indo atrás de qualquer, sem muito discernimento, indo atrás de qualquer fogo-fato aí, e esquerda e direita, a direita que eu estou falando, não, a direita, centro-direita, sem conseguir desenvolver um discurso capaz de juntar esse pessoal. Então, o Chile, se sai agora o Piñera entra à esquerda, o alvo vai ser a esquerda. Aqui o alvo foi a Dilma, porque a Dilma era... A esquerda, o alvo foi a esquerda, porque a Dilma era presidente. Então, digamos, esses movimentos não são movimentos racionais até agora, são a reação indignada contra o sistema político partidário, com o pessoal que acredita em doentes também, sabe? Mas é contra a economia, é contra essa formatação da economia, viu, Nassif? A economia neoliberal, que essa é que tira as pessoas da possibilidade de levar uma vida minimamente decente e digna, não é? Então, é contra isso. Agora, eu concordo contigo. Acho que a saída, eles estão dizendo, não, isso nós não queremos. Mas eles não têm claro o que vem substituir ou quem vai substituir isso. Eu acho que isso é correto. E aqui no Brasil, na minha opinião, pior.
por aquilo que você disse, porque está muito recente toda essa investida contra as esquerdas, né? Eles criminalizaram muito as esquerdas demais, mas de todas as formas, ideologicamente, do ponto de vista ético, de tudo, criminalizaram demais. Então, o povo já começa a se ver que muitas coisas estão erradas. Mas em quem que eles vão se aproximar na gente? Aí tem um diferencial. Nós temos um grande líder aqui, que é o presidente Lula. Se tivesse solto, olha, a Argentina, se tivesse solto, a gente teria perspectivas melhores, né? E, enfim, eu acho que... Mas vamos ser otimistas, porque eu também estou vendo assim uma luz se aproximando em relação à liberdade dele. Você acha isso também, Nassif? Eu acho que vem e espero que ele desempenhe um papel, não de líder de massas, que ele já é, mas de ser o grande articulador de um pacto de salvação do Brasil que transcenda a esquerda. E transcenda o PT também, isso que ele tem que entender, e transcenda o PT, não pode dizer, olha, o PT é o maior partido, nós tivemos não sei quantos prefeitos, não sei quantos vereadores, governadores e tal. Transcenda, porque tem todo um leque para o presidente Lula ampliar a sua força. Eu acho que isso é muito importante. Não é, Lindbergh, você acha? Eu acho sim, Nassif. Agora, eu tenho uma opinião que eu estava na Argentina e vi o discurso da Cristina Kirchner no último comício, no comício em Mar del Plata. E é impressionante como eles demarcam corretamente com o modelo econômico. Sim. E a Cristina dizia o seguinte, olha, isso aqui não é só uma eleição a mais. Nós temos que encerrar um ciclo. Aí dizia, nunca mais, e as pessoas repetiam, nunca mais ao neoliberalismo. Eu sou a favor de qualquer aliança tática em cima de questão democrática, de todas as conversas que têm que ser feitas. Mas eu estou convencido que a frente para conquistar a maioria do povo é frente contra o neoliberalismo, é a frente pelo emprego, é a frente em defesa dos pobres. É por aí que a gente vai engatar uma nova maioria social no Brasil. E tem mais por aí que setores evangélicos vão descolar, inclusive, para apoiar o nosso projeto. Mas então, tem mais... Eu não sou a favor de nenhuma frente central que deixe a gente falar da reforma da Previdência, de falar do emprego, de falar dessa política neoliberal que está destruindo o país. Nós temos que politizar esse processo. Mas a maneira que foi a grande falha aí dos últimos governos, incluindo o governo Dilma, é sistemas de participação. Essa história de eu estou lá em cima, eu concedo para o movimento A, B ou C, o que aconteceu? Quando esses valores começaram a esmoroar, os eleitores, grande parte dos eleitores, não se sentiu apropriado daqueles valores para sair em defesa deles e aceitaram esse embuste do Bolsonaro. Então, um novo padrão, você vai ter que consolidar conselhos de participação, sistema de participação, ampliar a democracia, acabar com esse poder excessivo das executivas de partidos políticos, uma democratização num campo amplo mesmo aí, e permitir, um ponto central, é o seguinte, quem tem que ser protagonista dos movimentos sociais, dos direitos de minorias, são os movimentos sociais. Quem tem que ajudar a definir? Você pega saúde pública, por exemplo. Você tinha movimentos de saúde pública lá atrás que vieram com diagnósticos que reformularam a saúde pública, foram incorporados pelo PT e, a partir de um determinado momento, não tinham mais a cara da saúde pública, tinha a cara do PT. Então, você tem que... ainda mais hoje, com esse negócio das bolhas aí, de redes sociais, cada vez mais você tem que valorizar esses grupos e ser um articulador, mas mantendo a autonomia desses grupos. Vamos pegar a saúde, que para mim é a maior política pública que já houve nesse país. A saúde surge lá atrás, acho que foi o Partidão que começa lá, cria um partido da saúde, que passa por Fernando Henrique, passa por Alckmin, passa por Serra, passa por... Vem da Constituinte de 88, né? O SUS vem de lá. Mas as ideias vinham antes. Sim. Então, você pega a maior política industrial que surgiu nesse país, não surge dos economistas. Surge lá da Fiocruz, a partir de uma análise sistêmica. Por exemplo, você faz Minha Casa Minha Vida, você não chama os urbanistas, você não chama os especialistas em metrópole, você não chama os especialistas em especulação imobiliária. Então, aquela ideia de... Você vai estimular a indústria automobilística, você estimula a indústria automobilística e não vê a questão da mobilidade urbana. Então, essa visão integrada, você só consegue
quando você traz todos os setores, cada qual trazendo a sua especialização e se apropriando daquela política. Eles ficam donos da política. Então, quando começam a querer derrubar, você tem reações, né? Pessoal, é isso aí? Já estamos já são 1h06, Lindbergh. O superchat, Lindbergh, eu tive um problema aqui, você viu que caiu minha transmissão, que acabou a bateria. Eu consegui salvar alguns, que eu vou ler rapidamente aqui e agradecer às pessoas. Não salvei todos, viu, gente? Aqui, Anabela Rocha dizendo o seguinte, que a Globo se acostumou com a facilidade de acusar o PT. E o STF, o Toffoli, o Ministério Público, o Globo Cidadãos, todo mundo está com medo do presidente hoje. Anabela, novamente, nos ajudando aí com R$20. Não há ameaças. O Eduardo Bolsonaro fala em AI-5. O Moro foi ao Equador, onde uma ditadura está eliminando adversários sem qualquer escrúpulo. Não vão soltar o Lula. E se não vier reação das ruas, diga. Vamos liberar o Nassif, aí você continua e você lendo o chat. Agradecer muito ao Nassif. Nassif, você é um querido, viu? Não, gosta muito, eu te acompanho diariamente, estou sempre... Eu também. Aí, gente. Valeu, Nassif. Abração para vocês aí, viu? Abração aí. Valeu, obrigada, Nassif. Leia Mas aí, olha, o superchat. Ione Breder, ela diz o seguinte, que o porteiro mentiu e que a terra é plana. Muito bem, adorei isso, viu? Maria Helena Teodoro também entra aqui só para nos ajudar. César Rodrigues dos Santos. A Globo inventou uma nova facada no Bolsonaro. Você sabe que eu acho isso. Eu acho que esse fato é tão relevante, Lindbergh, é tão relevante que pode ser isso, pode destruí-lo, mas pode dar, sim, um up nele, não é? Na força dele de dominação. Vanessa, impressionante o seguinte, a política do Bolsonaro sempre é uma política de enfrentamento permanente. Eles foram para cima, construíram uma narrativa e estão querendo, na verdade, encerrar o assunto. Com a ajuda de promotores, eu acho, sinceramente, que a verdade tem que aparecer nesse caso. Sim. Eu acho que isso é uma farsa. Esse porteiro não tinha motivo de colocar lá a Casa 58. Não. Agora, as pessoas, o jornalismo não pode se intimidar. Mas então, e aí entra Luiz Alberto Santos aqui no nosso superchat. Diz o seguinte, que o jornalismo investigativo, analítico, ele está sendo uberizado. Está vivendo do pedido de contribuições para os seus canais. A gente sabe dessas dificuldades, mas tem que ir a fundo, não é, Lindbergh? Tem que ir a fundo. Pessoal, eu estou convencido de que há envolvimento da família Bolsonaro nesse assassinato da Marielle do Anderson. São muitas coincidências. Esse caso está mal explicado e o que a gente quer e vai ter que exigir e continuar nessa ofensiva é uma aprofundada de tudo isso. Independente, aí, Lindbergh, Anabela Rocha. Vanessa, não sei o que houve, vai estar um chiado aí. Aqui não aconteceu nada aqui. Bolsonaro está acuado. Ele não está acuado, está na ofensiva. João Carlos da Silva. Ele levanta aqui um outro aspecto importante, que é aquilo que a gente tocou rapidamente aqui, não é? Que a CPMI da fake news ela vai gerar várias investigações. Mas com o judiciário contaminado, como estamos a cada dia, será que a CPI vinga? É o que ele pergunta. É uma coisa que a gente quer, vai depender do judiciário, né? Vanessa, esse é o teu microfone. Meu microfone. Como é que está a audiência aí? No YouTube, quantas pessoas? Não, eu não consigo ver isso. Isso aí eu salvei batendo umas fotos. Você não tem ideia da confusão que eu fiz aqui com meus dispositivos. Vamos lá, Lindbergh. Vamos encerrar, porque eu sou Valeu. Valeu. Até amanhã. Valeu. Obrigada aí, gente. Obrigada. Valeu. Um abraço. Obrigada, John.